Olá, galerinha do oitavo ano, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, seu professor de Geografia, e eu irei acompanhá-los durante esta aula. Vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Estamos na nossa primeira aula de Geografia e ela tem como objeto de conhecimento distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. Detalhamento desse objeto de conhecimento: dispersão da população mundial e local, movimentos migratórios espontâneos e forçados, os grandes conflitos mundiais do século XX e XXI, a migração dos europeus para a América durante os processos de colonização e dos africanos para a América, processo de escravidão, a migração forçada durante a Segunda Guerra Mundial, a saída dos europeus para a América. Agora que você já conhece o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Galerinha, nesta aula nós vamos falar basicamente sobre distribuição da população mundial pela superfície do nosso planeta. Por isso nós estamos aqui com essa bela imagem, né, que mostra basicamente para a gente, né, várias pessoas espalhadas ali pelos diversos continentes que nós temos no nosso planeta. Então a gente vai buscar entender como se dá essa distribuição da população mundial pelo planeta, compreendendo que essa distribuição ela não é igual em todo o território global. Tem continentes com mais população que outros, tem países com mais população que outros. Nós vamos entender também o papel das guerras e das guerras de uma forma geral, e vamos entender também o papel dos fluxos migratórios na distribuição dessa população pelo planeta. Temos muitas coisas para a gente verificar nessa aula, mas é claro que nós vamos por partes. E primeiramente eu gostaria de tratar com vocês acerca do quantitativo populacional que nós temos hoje no nosso planeta. Acompanhe aqui comigo. Bem, estima-se que a população mundial, atualmente, né, soma ali 8 bilhões de pessoas. Na realidade, um pouco mais de 8 bilhões de pessoas. E é importante que vocês saibam que essa distribuição da população mundial sobre a superfície do nosso planeta não é homogênea. O que isso significa dizer, professor? Significa dizer que a distribuição da população mundial ela não é igual pelo território global. Com isso, a gente tem continentes que têm uma quantidade de população elevada, outros continentes com uma pequena população. A gente tem país muito populoso, com muita população, países com pouca população. Então, a gente vai entender um pouco melhor como é essa distribuição da população mundial, analisando o quantitativo populacional por continente primeiramente, e posteriormente a gente vai verificar como essa distribuição desigual da população mundial também é percebida através da população dos países. Olha só, eu tenho informações acerca da população dos continentes. Temos o continente da Oceania, onde estão países como a Austrália, Nova Zelândia. A população da Oceania é de 37,1 milhões de habitantes. Isso representa 0,53% da população mundial. 0,53%, tá? É o continente menos populoso que nós temos. A Europa tem aproximadamente 749,6 milhões de habitantes. Esse valor representa um pouco mais de 10% da população mundial. Seria o nosso quarto continente mais populoso. O terceiro continente mais populoso é a América, continente onde está o Brasil. Tem aproximadamente no continente americano 934,3 milhões de habitantes. Isso representa 13,5% da população mundial. A África é o segundo continente mais populoso, com um pouco mais de 1 bilhão de habitantes, e esse valor representa 14,89% da população mundial. E a gente tem a Ásia, que é o continente mais populoso, e vivem lá na Ásia aproximadamente 4,1 bilhões de pessoas. Isso representa mais de 60% da população mundial. Ou seja, na Ásia vive mais da metade de toda a população do planeta. Então, se eu perguntar de vocês qual o continente mais populoso, vocês já sabem que esse continente ele é
a Ásia, certo? Então, a partir daí, a gente observa que, de fato, existem lugares no nosso planeta que têm muitos habitantes. Olha a população da Oceania, 37,1 milhões de habitantes. Quando a gente compara essa população da Oceania com a Ásia, a gente vê que a diferença é muito grande. A Ásia tem 4,1 bilhões de habitantes, né? Então, isso faz da Ásia o continente mais populoso do mundo, né? Seguido ali da África, com um pouco mais de 1 bilhão de habitantes. A gente observa também essa distribuição desigual da população quando a gente analisa os países mais populosos do mundo. Olha só, eu tenho aqui um top 10 dos países mais populosos do mundo. A gente vai começar com o 10º lugar, que é o México, que tem aproximadamente 132, um pouco mais que 132 milhões de habitantes. O 9º país mais populoso do mundo é a Rússia, com um pouco mais de 146 milhões de habitantes. O Brasil, temos Bangladesh, perdão, em 8º lugar, a Rússia em 9º, Bangladesh em 8º, com uma população superior a 169 milhões de habitantes. O Brasil ocupa a 7ª colocação. E aí eu gostaria de fazer um parêntese aqui com vocês. Durante muito tempo, o Brasil foi considerado, né, o 5º país mais populoso do mundo. E nas últimas décadas a gente vem perdendo o nosso posto ali entre os 10 países mais populosos do mundo. Isso porque a população do Brasil ela vem crescendo em um ritmo menor do que crescia anteriormente. Então, muito provavelmente, nas próximas décadas, né, a gente deixe de figurar entre os países mais populosos do mundo. A gente vai sair desse top 10. É um processo normal, visto na realidade com uma certa naturalidade, quando os países eles vão se desenvolvendo do ponto de vista econômico, social, o ritmo de crescimento populacional ele vai ali diminuindo. Então a gente está ali perdendo esse lugar de destaque no que diz respeito ao quantitativo populacional. Destaco para vocês que a gente continua crescendo, tá? A população brasileira continua aumentando, mas num ritmo bem menor do que crescia anteriormente. Dando continuidade, a gente vai verificar o nosso 6º colocado, né, no que diz respeito ao quantitativo populacional. A gente tem Nigéria, com um pouco mais de 220 milhões de habitantes. Nós temos Paquistão, com quase 233 milhões de habitantes. Nós temos a Indonésia, com mais de 281 milhões de habitantes. E a gente chega no nosso top 3, onde os Estados Unidos ocupam o 3º lugar, com um pouco mais de 334 milhões de habitantes. E aqui a gente tem um ponto importante, olha, a China aparece agora em 2º lugar, né? É o 2º país mais populoso do mundo, com uma população de 1 bilhão e 425 milhões de habitantes. Destaco para vocês que durante muito tempo a China foi considerada ali o país mais populoso do mundo, mas perdeu esse posto para a Índia, que hoje é o país mais populoso do mundo, com uma população de 1 bilhão e 428 milhões de habitantes. Olha a diferença, e nós estamos falando só dos 10 países mais populosos do mundo. Olha a diferença da população do México para a Índia. A Índia tem população maior do que o continente africano. Se a gente somar a população da Oceania e da Europa, a população da Índia é maior do que a população desses dois continentes. Se a gente pegar o continente americano, a Índia tem uma população maior do que a população de todo o continente americano. Olha só como um único país concentra muita gente. Então a gente verifica que, de fato, a distribuição da população mundial, ela não é homogênea, ela não é igual. Dando continuidade, eu gostaria de tratar aqui com vocês dos fatores naturais que contribui também para que a população fique concentrada, mais em algumas regiões, ou em alguns continentes, ou em alguns países, certo? Os fatores naturais são muito importantes. Eles acabam meio que influenciando no processo de concentração populacional. E para a gente verificar como os fatores naturais eles interferem na distribuição da população mundial, eu tenho um mapa que trata ali dos vazios humanos ou dos vazios demográficos, e a gente vai verificar como isso funciona, como isso acontece. Acompanhe aqui comigo. Bem,
Temos um mapa aqui do mundo e a gente observa que temos regiões coloridas nesse mapa, né? Essas regiões coloridas são as regiões de grandes vazios humanos ou grandes vazios demográficos. A gente vai começar com essa região aqui no norte do planeta. Para mim, aparece num tom de laranja, não sei como está aparecendo aí para vocês, tá? Essas regiões são as regiões polares e subpolares. Nessas áreas aqui, vive pouca gente. Por quê, professor? Por conta do clima. O clima polar e subpolar é muito frio, turma. As temperaturas tranquilamente no inverno atingem aqui menos 50 graus Celsius. Então, olha só, é frio demais, não dá para realizar agricultura, pecuária, é difícil para qualquer pessoa, para qualquer ser vivo, sobreviver nessa região. Portanto, toda essa área aqui do planeta, olha, vive pouca gente ou quase ninguém, certo? Temos também a região de desertos quentes, porque temos também os desertos gelados, né? Então, o que a gente observa? Que nessas áreas aqui, que para mim aparecem num tom, eu vou falar de verde abacate, tá? É um tom meio estranho, mas essa região aqui que pega o norte da África, a Península Arábica, a Ásia, a Austrália, aqui parte da América do Sul. Nessa região, o clima também é outro condicionante, só que não o frio, aqui é o calor. As temperaturas chegam a 50 graus positivos. Então, viver numa região escassa no que diz respeito aos recursos hídricos, com temperaturas muito elevadas, faz com que, obviamente, a gente não tenha uma concentração populacional grande nessas regiões. As regiões de florestas tropicais, equatoriais, destacadas aqui nesse tom quase de rosa, também se configuram como vazios humanos, né? Isso por conta do acesso a essas áreas. A floresta, ela impede também essa ocupação, dadas as dificuldades que esses ecossistemas impõem. Por isso, a Amazônia é considerada um vazio, um grande vazio demográfico, né? É difícil ocupar essa região pela questão da própria floresta, pela dimensão, dessa área também. As regiões montanhosas também se configuram em regiões de vazios demográficos. Então, essas áreas num tom de azul bem escuro, olha, são áreas onde a gente tem montanhas, e é claro que esse relevo acidentado faz com que a gente tenha dificuldade para a realização da atividade de agricultura, da atividade de pecuária, por exemplo. É difícil construir as casas, é difícil construir as cidades em decorrência do relevo mais acidentado, desse relevo montanhoso. Então, a gente observa a partir daí que, de fato, né, os fatores naturais influenciam muito nessa distribuição da população pelo território do nosso planeta. Bem, uma outra coisa que também vai influenciar bastante a distribuição da população mundial são os fluxos ou correntes migratórias, certo? E de que forma as correntes migratórias influenciam nessa distribuição da população mundial? É porque elas determinam, basicamente, para onde a população mundial vai se deslocar. Querem um exemplo? O continente americano. O continente americano, quando os europeus iniciaram o processo de colonização, recebeu um quantitativo de população muito grande ao longo desse período de colonização. Isso fez com que, obviamente, a população do continente americano aumentasse bastante, né? E hoje, o continente americano é o terceiro continente mais populoso do mundo. E, em parte, isso ocorre por conta dos fluxos migratórios de populações, e esses fluxos migratórios para o continente americano acontecem desde o processo de colonização com mais intensidade, é claro, certo? Bem, como a gente vai falar de imigração, eu gostaria de esclarecer aqui com vocês a diferença entre três termos: emigração, começando com a letra E de escola; imigração, começando com a letra I de igreja; e o termo migração, certo? É importante que vocês saibam a diferença. Para ajudar vocês nessa questão, eu tenho aqui o nosso amiguinho Curumim, que vai explicar um pouco qual a diferença entre esses três termos. Acompanhe aqui comigo. Embora frequentemente utilizado como sinônimos, os termos migração, imigração e emigração possuem definições distintas e complementares. Compreender as nuances entre eles é crucial para entender os complexos movimentos populacionais que moldam o nosso mundo. Migração.
conceito abrangente que se refere ao deslocamento de indivíduos, grupos ou animais de um local para o outro, independente da distância ou da fronteira internacional a ser cruzada. A migração pode ser interna, dentro do mesmo país, ou internacional, entre diferentes países. Imigração. Subcategoria da migração, que se concentra na entrada de pessoas em um país estrangeiro com o intuito de estabelecer residência permanente ou temporária. Emigração. Outra subcategoria da migração, que se refere à saída de pessoas do seu país de origem. Exemplo, um brasileiro que se muda para Portugal está migrando, visão geral, e imigrando para Portugal, visão do país de destino, e emigrando do Brasil, visão do país de origem. Obrigado, Curumim, pelas informações. Então, só reforçando essa questão da diferença entre emigração, imigração e migração, a gente pode compreender o termo emigrante quando a gente analisa a pessoa saiu do Brasil e foi para Portugal. Para nós aqui, a pessoa que está saindo para Portugal é um emigrante, tá? Com a letra E. Para os portugueses, né, para as pessoas que estão em Portugal, ela é um imigrante, ela está chegando ali naquele país. Professor, estou com dúvida do que termo utilizar. Fala migrante que está tudo certo, vale para os dois, certo? Bem, a gente vai tratar um pouco mais sobre os tipos de migração. Existem vários tipos de migração e a gente vai entender um pouco como é que a gente faz essa classificação acerca dos tipos de migração. Acompanhe aqui comigo. Bem, as migrações, elas adotam diferentes classificações e isso pode variar de acordo com o espaço que envolve essas migrações, a duração dos movimentos migratórios, a vontade das pessoas que estão migrando e a relação com a lei. E aqui eu tenho um esquema que ilustra para a gente de forma bem simplificada os tipos de migração. Olha só, quanto ao espaço, se eu faço uma migração de um país para outro, saí do Brasil e fui para os Estados Unidos, eu estou fazendo uma migração externa, de um país para o outro. Se eu vou migrar, dentro do Brasil, saí do estado do Amazonas e fui para a Bahia, né? Eu estou fazendo uma migração interna porque está acontecendo dentro do mesmo país. No caso, o país em questão é o Brasil, certo? Bem, nós temos também a migração variando quanto à duração. Se eu sair de forma indefinitiva, eu fui para os Estados Unidos e eu pretendo morar, eu pretendo viver lá. Então, eu saí do Brasil, eu migrei de forma definitiva, certo? Quando eu vou e não tenho data para voltar. Migração temporária é quando eu tenho uma data para retornar. Um exemplo, eu quero aprimorar meu inglês, eu vou fazer um intercâmbio lá no Canadá. E aí esse meu intercâmbio ele é de 1 ano, eu vou passar 1 ano morando no Canadá. Quando esse ano acabar, eu volto para o Brasil com meu inglês mais afiado. Então essa migração a gente chama de temporária, que é quando a gente tem uma data, a gente tem um prazo para a gente voltar, certo? Prosseguindo, a gente tem também a migração, o tipo de migração quanto à tomada de decisão. Se eu vou de forma voluntária, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para o Canadá para tentar uma vida melhor, para conseguir um emprego, para conseguir acumular dinheiro. Então, eu estou indo de forma voluntária. Mas existem também as migrações forçadas, que é aquela migração que a pessoa ela é obrigada a deixar o seu local de origem por conta de conflitos, como, por exemplo, guerra, entre outros, certo? Temos também o tipo de migração que pode variar quanto à lei. Então, se eu vou para o Canadá e eu vou obedecendo às leis de migração daquele país, eu estou migrando de forma legal. Agora, se eu estou tentando entrar clandestinamente, como as pessoas costumam fazer para entrar nos Estados Unidos, ali pela fronteira com o México, seria uma migração ilegal, certo? Então, a gente observa que os tipos de migração eles vão variar ali, quanto ao espaço, quanto à duração, quanto à tomada de decisão e quanto à questão da legalidade, certo? Também gostaria de destacar aqui para vocês as causas ali das migrações. A gente tem alguns elementos importantes e que fazem com que as pessoas elas migrem. Acompanhe aqui comigo.
Bem, entre as causas da migração, a gente pode citar os aspectos naturais, que é quando as pessoas vão migrar em função, por exemplo, de um desastre natural. Vou citar para vocês o caso do Haiti. Em 2010, teve um grande terremoto e as pessoas passaram a migrar de lá por conta desse desastre, certo? Temos também os fatores econômicos, muito ligados ali à migração de países mais pobre para países mais ricos, onde as pessoas vão ali buscar uma vida melhor. Temos também os fatores socioculturais, temos também os fatores relacionados à guerra, a questão bélica, né? Aí eu cito para vocês o exemplo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Quando essa guerra começou, muitas pessoas saíram da Ucrânia e foram para outros países ali do continente europeu. E temos também os fatores relacionados ali a questões religiosas. Lugares onde as pessoas não podem professar a sua fé, né, tendem a ser fatores ali, tende a ser um fator que vai fazer com que essa pessoa saia de lá e vai buscar um espaço seguro para realizar ali as suas crenças, certo? Bem, também temos fatores repulsivos e atrativos, e a gente vai conhecer quais são os fatores repulsivos, quais são os fatores atrativos que acabam influenciando na migração. Entre os fatores repulsivos, a gente pode citar aqueles fatores que fazem com que a população deixe o local. Ou seja, fator repulsivo é aquele que vai fazer com que essa população saia daquele lugar e vai buscar um outro espaço para viver, um outro lugar para viver. Nós temos também os fatores atrativos. E entre esses fatores atrativos, eu posso citar para vocês aqui a qualidade de vida dos países desenvolvidos. Então, no caso dos fatores atrativos, são fatores que favorecem a convergência da população para um determinado lugar, onde eu tenho mais qualidade de vida, onde eu tenho mais segurança, dentre outros aspectos, certo? Eu tenho aqui para vocês alguns desses fatores, tá? Tanto atrativos como repulsivos. E eu vou destacar aqui alguns desses fatores para vocês, certo? Vou começar com os repulsivos. Pouco emprego, por exemplo, é um fator que vai expulsar a população de um determinado lugar. Conflitos armados também é um fator repulsivo, vai expulsar a população daquele lugar e essa população vai buscar um lugar mais seguro para viver. A fome também é um fator repulsivo, juntamente com os desastres naturais, certo? E aí a gente tem os fatores atrativos, é claro, são aqueles espaços que vão receber essas populações que estão migrando, né? E entre esses fatores atrativos, eu posso citar aqui a questão do cuidado com a saúde, né? De ter mais da população ter mais acesso à saúde, oportunidade de trabalho é um outro ponto importante. Temos também a oportunidade de melhor acesso à educação, à segurança. Então, todos isso são fatores atrativos que vão fazer com que as pessoas migrem para um determinado lugar. Vão fazer com que um lugar seja atrativo para essas pessoas que estão migrando, certo? Queria também destacar com vocês o papel das guerras, né, nesses fluxos migratórios em um contexto global. Acompanhe aqui comigo. Bem, olha, as guerras elas têm um papel fundamental nesse processo de dinâmica, de deslocamento da população. Isso porque ninguém quer viver em um lugar onde ela não tenha segurança para ir trabalhar, para criar seus filhos, para fazer as atividades mais rotineiras, né, do cotidiano. E olha como ficam aqui os espaços onde a gente tem as guerras. Ninguém quer viver os horrores de uma guerra. Então, quando uma região entra em conflito, entra em guerra, muito provavelmente a população que vive ali vai buscar um lugar seguro para sobreviver, para viver. Por isso, as guerras acabam influenciando muito também nessas correntes migratórias que nós vamos ter. E nós tivemos diversas guerras ao longo da nossa história. Então, em diversos momentos, a gente tem fluxos migratórios intensos saído dessas regiões de guerra para outros locais, certo? Bem, agora eu gostaria de tratar com vocês sobre os fluxos migratórios para o continente americano. Acompanhe aqui comigo. Bem, o primeiro momento aqui envolve os fluxos migratórios até o século XIX, tá? Isso para o continente americano. Teve início lá com o processo de colonização dos europeus do continente americano, tá? A América Latina recebeu ali
europeus, sobretudo portugueses e espanhóis, que colonizaram a região aqui da América Latina, dentre outros países, mas esses foram que mais presentes aqui nessa região. E a América do Norte ela foi ocupada principalmente por britânicos e franceses, né? Um outro fluxo migratório muito importante foi a saída forçada de africanos, né, escravizados para trabalhar aqui, de forma forçada, é claro, nas colônias, em especial do Brasil, né, onde hoje está o nosso território, nas colônias portuguesas de uma forma geral. E eu tenho aqui para vocês um vídeo que ilustra como foi esse processo de escravização, por assim dizer, de chegada, na realidade, das populações africanas escravizadas aqui, em especial, no território onde hoje está o nosso país. Acompanhe aqui comigo. A captura e o transporte de africanos para a América foram marcados por extrema violência e desumanização. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos foram vítimas de um sistema cruel que os arrancava de suas casas e comunidades para serem vendidos como escravos. A captura era feita por meio de guerras, ataques a aldeias e até mesmo sequestros. Homens, mulheres e crianças eram obrigados a longas caminhadas até os portos, onde eram aprisionados em navios negreiros em condições desumanas. Os navios negreiros eram superlotados, com os africanos amontoados em porões sem ventilação adequada, luz solar ou higiene. A alimentação era precária e as doenças proliferavam. Muitos africanos morriam durante a travessia vítimas de doenças, fome, desidratação e até mesmo suicídio. A violência era constante durante a viagem. Os africanos eram açoitados, humilhados e obrigados a trabalhar em condições extenuantes. Aqueles que se rebelavam eram severamente punidos. A chegada à América não significava o fim do sofrimento. Os africanos eram vendidos em mercados de escravos e obrigados a trabalhar em plantações, engenhos e outros locais sob condições cruéis e insalubres. A violência e as péssimas condições da captura e do transporte de africanos para a América representaram um capítulo sombrio na história da humanidade. As marcas desse período ainda hoje são sentidas na sociedade brasileira, com as desigualdades sociais e o racismo estrutural. Olha aí, verificamos como a gente tem imigração, além dos europeus, né? A migração dos povos africanos escravizados que vieram de forma forçada. Lembra que eu falei para vocês da migração forçada, que é quando a pessoa não deseja realizar aquela migração, mas existe um fator externo a ela que vai fazer com que ela saia ali do seu local e vá para um outro lugar. No caso das populações africanas, né, que vieram para cá na condição de escravizadas, né, elas vieram de forma forçada, né, e esse é um momento muito triste da nossa história, e é claro que, obviamente, isso serve para a gente refletir um pouco sobre a realidade que até hoje nós vivenciamos aqui no nosso país. Dando continuidade, eu gostaria de tratar com vocês, a partir desse momento, sobre ali a principal origem e destino das populações nesse contexto que nós estamos falando. Acompanhe aqui comigo. Então, a gente tem os fluxos migratórios até o século XIX. As áreas de partidas, elas são ali, sobretudo o continente europeu e africano, né? Então, a maior parte dos fluxos migratórios que nós tivemos para a América até o século XIX vieram ali do continente europeu e também da África. E a área de chegada, é claro que é o continente americano, certo? Tivemos também outros fatores importantes, né, que influenciaram nessas dinâmicas de fluxos migratórios para o continente americano. As guerras, como eu falei para vocês, são um ponto importante. Primeira Guerra Mundial fez com que muitos europeus viessem para o continente americano. Segunda Guerra Mundial também. O contexto de Guerra Fria também forçou muitos europeus a deixarem o seu país e migrar para o continente americano. Então, nesse contexto aqui, que envolve os grandes fluxos migratórios aqui para a América entre o século XX e XXI, a gente tem as áreas de partida, o continente europeu, e a área de chegada aqui, o continente americano, certo? Destaco também para vocês que um dos fluxos migratórios que mais se destacam nesse contexto, né, mundial no século XIX e também no século XX foi de europeus, conforme eu já disse para vocês,
que basicamente, né, influenciaram bastante no processo de colonização do continente americano. E o Brasil recebeu muitos imigrantes nesse período. E os principais grupos foram os portugueses, os espanhóis, os italianos, alemães, turcos, libaneses e temos também os japoneses. Eu tenho um mapinha aqui que mostra para vocês como foi esse fluxo migratório da Europa para a América no período que compreende o fim do século XIX até o início do século XX, né? Então, observe, a maior parte dos europeus foram para a América do Norte, para os Estados Unidos em especial. Temos uma corrente para o Canadá também, né? Estima-se que cerca de 2 milhões de europeus migraram para o Canadá, aproximadamente 17 milhões para os Estados Unidos e também aproximadamente 2 milhões para o Brasil e também para a Argentina, conforme vocês podem observar aqui no nosso mapa. E os europeus, eles são responsáveis ali pela formação étnica e cultural do nosso país, certo? Então, bem, esses foram os principais fluxos migratórios para o continente americano em um período que vai desde a colonização dos europeus até os dias atuais. Com isso, a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.